Nem sempre eu consigo gravar um vídeo aqui do Fé e Café todo dia, mas vamos lá. Eu vou falar sobre algo e sobre alguém hoje, que eu deveria ter falado ontem, mas ontem eu simplesmente não consegui, não me foi possível. Deveria ter falado dia 4 de fevereiro, mas mesmo que já tenha passado o dia, a significância, a importância do que eu vou falar aqui, né, é permanente. Sobre o que e sobre quem que eu deveria ter falado ontem. Vamos lá. Deveria ter falado sobre Rosa Parks. Quem foi ela? Qual a sua importância? Vamos lá, vou explicar aqui. Rosa Parks, uma mulher negra dos Estados Unidos, 4 de fevereiro, dia do seu aniversário. Ela nasceu em 1913. Então, se ela estivesse conosco até hoje, teria completado 113 ontem. Mas é muito difícil alguém atingir uma idade assim, né, tão longeva. E o que tem de mais na sua história? Bom, ela, na cidade chamada Montgomery, no estado do Alabama, nos Estados Unidos, em 1955, ela pegou um ônibus urbano, um ônibus municipal. E a lei, olha só, era legal, a lei dizia que pessoas negras teriam que obrigatoriamente se sentar da metade do ônibus para o fim. E ela se sentou num dos lugares na frente, e havia um homem branco em pé, o motorista para o ônibus e fala que ela tinha que dar lugar àquele homem branco. Ela tinha que se levantar e ir lá para o fundo do ônibus, onde havia lugares vagos, para que aquele homem branco se sentasse onde ela estava. E ela, de uma maneira muito tranquila, mas resoluta, firme, disse não. E o motorista disse, eu vou chamar a polícia, você vai ser presa. Pode chamar, mas eu não vou ceder meu lugar. Bom, este foi o início, o pontapé inicial do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. O que a Rosa Parks fez influenciou o então jovem Martin Luther King Jr., que com certeza você já ouviu falar dele. Luther King Jr. foi um pastor batista negro dos Estados Unidos, que foi o grande líder desse movimento. O Luther King Jr. é aquele que liderou a famosa marcha sobre Washington, 250 mil pessoas marchando por empregos, oportunidades iguais de empregos para pessoas negras, marchando pelo fim das leis que consideravam os negros como cidadãos de segunda classe. E havia ali protestantes, católicos, judeus, gente sem religião, todos juntos em prol desse propósito. Esse foi o objetivo daquela marcha do Luther King Jr. Mas quem que o inspirou? A Rosa Parks. Rosa Parks faleceu bem idosa, ela estava com 92, 93, por aí. Em 1995, 40 anos depois daquele ato dela, não é preciso muito esforço para pensar que naquele momento, ela, bem jovem ainda, quando ela diz, não, eu não vou ceder o meu lugar só porque eu sou negra, esse homem é branco, só por isso? Não. Ela não tinha ideia do efeito dominó, que é aquela resposta que ela deu, aquele não que ela falou, o efeito dominó que aquilo ia causar, né? As consequências que aquele ato haveria de ter. Ela não podia imaginar isso. Quantas vezes, né, algo muito simples que a gente faz, ou que a gente fala, a gente pensa que não na hora, a gente nunca pensa que aquilo vai ter importância, mas pode ser que tenha efeitos grandiosos, muito maiores do que nós somos capazes de imaginar, ou para o bem, ou pode ser para o mal também. No caso de Rosa Parks, o efeito dominó que ela iniciou aquele dia foi para o bem. Mas então, em 1995, 4 décadas depois, ela foi homenageada e, na ocasião, deram-lhe a palavra, ela foi discursar e disse, eu só me arrependo de uma coisa.
eu me arrependo de não ter feito o que eu fiz antes. Olha só que interessante isso que ela falou. Só me arrependo, o que eu fiz, eu tinha que ter feito antes. Ou seja, iniciado antes esse movimento pacífico, não violento, não agressivo, de denúncia e resistência contra a injustiça. As leis dos Estados Unidos naquela ocasião era legal. A lei determinava que o negro era um cidadão de segunda classe. A partir então daquele não da Rosa Parks, a partir da liderança do reverendo Martin Luther King Jr. e outros líderes que se juntaram a ele, as leis foram finalmente mudadas. Uma luta política que não foi da noite para o dia, mas enfim, tudo começou ali com aquilo que a Rosa Parks fez. Bom, naquela época alguém poderia pensar que era impossível. O que a gente pode fazer? É a lei que diz, como é que a gente vai mudar isso? Mas, e aí vamos olhar para o nosso tempo hoje, né? Há tantas situações de violência, maldade, injustiça no mundo, tão grandiosas, né? São pecados estruturais tão graves, que cada um de nós, né, a gente olha para a gente mesmo e fala, mas o que eu posso fazer? Eu sou tão limitado, tão limitada, eu não tenho poder nas mãos para mudar isso. Por exemplo, tráfico de seres humanos, ainda existe escravidão no mundo. E situações que envolvem, por exemplo, os perigos da mudança climática. Né? O que a gente pode fazer diante de situações assim? Bom, nenhum de nós, individualmente, pode mudar nada disso. Tá bom, a gente não pode fazer tudo. O fato que eu, nem você, nenhum de nós pode fazer tudo, não podemos mesmo, isso não quer dizer que a gente não pode fazer nada. Alguma coisa a gente pode fazer. Daí que eu convido você, pense na sua vida, no seu contexto, onde você está, situações de maldade, injustiça, violência. Você não tem nas suas mãos, assim como eu não tenho nas minhas, nenhum de nós tem individualmente, não temos poder para mudar essa situação. Mas o que de pequenino que seja você pode fazer para que a sociedade seja mais justa? E agora eu vou pensar especificamente no caso de cristãos, especialmente, não somente, não apenas, mas principalmente os evangélicos, têm a tendência de pensar apenas em termos de salvação da alma. Eu vou morrer, minha alma vai para o céu. Só pensa nisso. Mas essa é uma visão muito reducionista, né? Porque a Bíblia fala do reino de Deus. O que Jesus nos ensinou na oração chamada do Pai Nosso? Você já reparou que naquela oração não está assim, salva minha alma? Já parou para prestar atenção nisso? Não está escrito assim, salva minha alma. Está escrito assim, venha o teu reino. Tem uma diferença aí, né? Mais tarde, Paulo, o apóstolo, dirá que o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quando há paz e justiça na sociedade, nós ficamos alegres. E quando Paulo diz que o reino de Deus é justiça e paz, ele não está inventando isso. Isso vem do Antigo Testamento, vem dos Salmos. A Bíblia hebraica já fala, a justiça e a paz andam juntas. A paz, a gente pensa muitas vezes em paz em termos individuais. A minha paz. Tudo bem, isso faz parte. Não estou dizendo que não existe. Existe paz individual, paz no coração, paz mental. Existe, claro. Mas a perspectiva da Bíblia hebraica é muito mais ampla. É de paz na sociedade. E a paz acontece quando há justiça. Então, lutar pelo reino de Deus, orar, venha o teu reino, fazer alguma coisa para que o reino de Deus se faça presente na nossa sociedade, é algo que é um desafio que todos nós temos diante de nós. O que Rosa Parks fez, o reverendo Martin Luther King Jr. depois dela e tantos outros, e mesmo hoje, nos nossos dias, aquilo que homens e mulheres fazem em prol de justiça e paz na sociedade, para que o reino de Deus se manifeste de maneira visível, concreta. Quando agimos assim, nós estamos fazendo a nossa parte para que essa súplica da oração que Jesus nos ensinou aconteça. Venha o teu reino. Que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como é feita nos céus. O que você pode fazer para isso? Pense nisso. Esse é o convite que eu quero fazer para você hoje. O segundo convite que eu faço é para você se inscrever aqui no Fé e Café. Terceiro convite.
clica aí na mãozinha do joinha. Você me ajuda demais se você fizer isso. Ajuda a engajar. E quarto convite, compartilhe esse vídeo com quem você acha que esse conteúdo poderá ser útil para essa pessoa. A lembrança de Rosa Parks continua sendo importante para nós. Rosa Parks presente.